Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Vou convidar aqui o Gustavo. Boa noite. Já convidei o Gustavo. Vamos aguardar aqui ele entrar. A live de hoje é sobre certificação em obras de arte. Boa noite, Gustavo. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, grande alegria receber você aqui no Instagram da Hearst Nossa, Capital e também da Givoa. Vou apresentar brevemente o nosso convidado de hoje. O Gustavo, ele é perito em obras de arte, professor da Universidade de Santa Úrsula e fundador da Givoa Art Consulting, que também realiza cursos. E mais muitas coisas, né, Gustavo? Você dá cursos de peritagem. sim. Me conta. A gente vai a estender publicamente nossas conversas, né, o dia de hoje. Na verdade, desde há 12 anos que estou trabalhando em perícia de obras de arte. Eu fiz um bacharelado em perícia na Argentina. Lá é uma carreira de 4 anos, né? E, e aí, assim que finalizei a carreira em 2012, já fundei a Givoa. Desde o início, o nosso desafio era, se as pessoas não sabem qual é o nosso trabalho, se as pessoas não sabem que existimos e para que estudamos isso, ninguém vai contratar a gente. Então, a parte de educação foi algo fundamental desde o início. Então, sempre a gente mantive uma linha de cursos, uma linha de dar palestras, de publicar em artigos de revista, em sair na mídia. E, basicamente, a maioria de nossos clientes se enteram de nosso trabalho por esses meios, pelo curso. Nos cursos são sempre interdisciplinares, então a gente, às vezes, tem museólogo, conservador, restaurador, trabalham em instituições, depois aparece um problema relacionado com a identificação e eles lembram da gente, e aí entra a Givoa dando um serviço, né, de consultoria, que pode ser para uma avaliação, pode ser para uma perícia ou para um parecer técnico. E nesse sentido, a gente também organizou congressos, né? Esse ano vai ser o terceiro congresso internacional que a gente organiza, precisamente para trazer pessoas de fora que estão fazendo esse trabalho, pessoas que estão trabalhando em outras empresas no exterior, e para a gente estar ligado que aqui no Brasil a gente faz os mesmos procedimentos, a mesma metodologia que se utiliza lá fora, para tirar esse mito, né, de que aqui não se pode fazer, de que fora é o único jeito de ter certezas ou de ter serviço profissional. Então, sempre trabalhamos nessas duas áreas, né? A parte de educação e a parte de dar serviço, né? Gustavo trabalha na profissionalização do setor, né? Uhum. Por que eu estou aqui entrevistando o Gustavo sobre obras de arte no Instagram da Hearst Capital de Investimentos? Meu nome é Ana Maria, eu sou head de investimentos em obras de arte, uma operação totalmente pioneira no Brasil, que se distribui dentro da plataforma Hearst Capital. E a gente se depara diariamente com várias dúvidas dos nossos investidores e dos nossos clientes sobre questões do investimento na obra de arte, né? Então, eu trabalho com o Gustavo, a gente faz certificações de laudos de avaliação de obras de arte. A gente também estuda junto num grupo muito interessante que se chama Arts Economics, na FGV, da FGV Invest, que trabalha apenas com o mercado de arte. E lá a gente desdobra muitas questões sobre o universo do nosso trabalho, não é, Gustavo? Então, a gente tem alguns temas que estão se tornando cada vez mais relevantes no mercado de arte, que são, como você falou, a restauração, a certificação, a avaliação de obras. Obra de arte é um ativo financeiro, é um ativo real. Nós organizamos operações de investimento com obras de arte que são ativos reais, ativos financeiros. Então, a gente tem que ter essa documentação, essa proveniência, né? E cada vez mais, com a alavancagem do valor das obras de arte, o proprietário da obra de arte ele precisa ter essa certificação, investir no documento, investir na pesquisa, saber o que ele tem em casa, né? Eu já recebi aqui uma pergunta no meu Instagram, antes mesmo da live começar, que é o Eduardo que me perguntou
como que a gente enxerga o mercado de investimento em obras de arte e como que você vê o mercado da perícia de arte. Eu falo depois sobre o mercado de investimento e você fala primeiro sobre o seu mercado de perícia. Ok, ok. É, há tempo atrás, muito tempo atrás, o trabalho era feito por uma pessoa que é conhecedor, o expert, o famoso expert, né? Que todo mundo, quando você fala do expert em arte, é alguém com barba branca, com uma lupa e um chapéu, né? Essa é a associação que a gente tem dessas pessoas que são muito conhecedoras de um artista, de um estilo, de ter visto toda a sua vida determinado artista ou até ter convívio com esse artista. Então, eles definiam se uma obra realmente, olhando uma obra, tipo assim, essa obra tem tudo para ser de tal artista. Desde há 4 décadas até aqui, isso foi mudando porque já não é só o olhar, senão tem que ter uma metodologia técnica, uma metodologia de aproximação que está muito relacionado à metodologia forense, né? Como se desvenda um crime, né? Porque a gente, a parte de uma hipótese, né? Essa obra bem atribuída a alguém, como podemos confirmar? E aí é uma grande diferença entre o perito que trabalha em perícia acadêmica interdisciplinar e um conhecedor, que o perito vai procurar provas que confirmem essa correspondência e se afasta o mais possível de uma opinião, entendeu? Então, o mercado da perícia, naturalmente, com o advento da tecnologia, com a quantidade de manchetes nos jornais, de notícias, está melhorando cada dia, porque já as pessoas, nós recebemos pedidos de perícia de obra que já está certificada há muito tempo. Então, parte do mercado acha que uma certificação feita nos anos 80 por uma pessoa que era um conhecedor do artista pode ter não visto alguma coisa que hoje, com a aplicação tecnológica e demais, não quer dizer que esteja errado, sino que o alcance do análise técnico daquela época, em geral, no mercado, era hoje considerado fraco, né? Então, hoje a cadeia de confiança, que com certeza vamos falar mais tarde, a cadeia de confiança já não é somente o que se deve considerar para fazer um bom negócio. Eu sempre penso, obras de arte, como você me falou, um ativo financeiro. Todos os demais ativos que a gente adquire, compra, passam por um processo de registro e verificação. Seja qualquer coisa, comprar uma casa, comprar um carro, até coisas mais comuns. Quando a gente vai comprar uma marca de tênis, a gente confia não só que a fábrica tem supervisão, né? Tem uma qualidade, sino que também tem órgãos que controlam a qualidade do produto. E, eventualmente, se tiver algum problema, aí chega o PROCON, chega a Defensoria do Consumidor. Com a arte não acontece nada disso. A arte se compra e se vende na confiança completamente. Então, acho que para fazer negócios seguros, não deve bastar a confiança, sino aportar provas. Então, acredito que cada vez mais está demandando comprovação técnica científica e depois, não necessariamente uma análise de laboratório isolado constitui uma perícia de arte, né? Uma coisa, se uma obra foi feita com um material que existia na época, não necessariamente é uma obra autêntica. É basicamente uma obra feita com um material que existia na época. Então, a perícia é muito mais abrangente e chega a tocar várias áreas. E para fechar e te passar a bola, as áreas do análise contextual histórico, o análise estético-técnico e o análise material. Esses 3 grandes eixos são os que compõem uma perícia de arte. E a gente trabalha com obras de arte blue chip na operação de investimentos aqui na Hearst Capital. Então, são obras, muitas delas de artistas, a maioria são artistas já falecidos e são ativos financeiros. São obras que passaram por algumas coleções, que têm proveniência. Então, a gente se cerca de uma rede de confiança para poder adquirir essas obras e garantir a segurança do investimento, né? Então, respondendo da minha parte para o Eduardo, eu vou resumir da seguinte forma. A obra de arte já é um ativo comercializado há mais de 300 anos. E o primeiro fundo já houve uma tentativa de criar um fundo de investimento em arte há 100 anos atrás, há mais de 100 anos.
em 1904. Então, a gente entende como uma operação de investimento que tem tradição, é um ativo que valoriza, porém, no Brasil, ela é muito pouco difundida. Assim, o nosso país é um país de abismos sociais muito grandes. Então, assim, o acesso à cultura, às artes visuais, ele se dá num nicho ainda muito pequeno da sociedade. Lá fora, em Londres, tem fundos de investimento em arte, em Nova York, tem o Masterworks, tem Artena, Artory, tem Mintos, tem vários fundos. Mas as pessoas já crescem frequentando museu, frequentando galeria, sabendo que esses ativos valorizam. Então é mais fácil vender esse tipo de investimento lá fora do que no Brasil. Mas a gente não pode reclamar que a gente já está entrando aí na 13ª operação. Esse ano a gente já dobrou a captação em relação ao ano passado. Então as pessoas estão gostando do investimento. A gente está entregando a rentabilidade e é só no dia a dia que a gente consegue construir, né? Então, assim, esse nosso trabalho aqui de trazer o Gustavo para conversar também faz parte desse trabalho educativo para as pessoas entenderem, porque tem dúvidas que são muito genuínas que chegam para a gente sobre, tá, mas as obras que vocês compram é verdadeira, né? As pessoas veem notícias diversas sobre falsificação de obras, são chocantes, né? Pessoas muito experimentadas em negócios acabam comprando obras falsificadas. Então, a gente vai, assim, tentar esclarecer muitos dos temas da parte de investimento, das coisas que fazem parte do investimento em obras de arte, através dos nossos canais aqui na Hearst Capital. E sobre a última matéria que eu queria apontar, eu fiquei chocada com a matéria sobre a falsificação de 20 a 30 Basquiat, que foram participar de uma exposição no Museu de Orlando, né? Então, assim, e as falsificações, eu queria saber, eu fiquei curiosa para saber qual é a tua opinião, porque as obras, assim, claro que na matéria já está falando que a obra é falsificada, mas estranho, né? Eu achei, assim, aquelas obras em papelão. Eu fui recentemente numa exposição do Basquiat, que eram painéis gigantes, assim, então eu não conheço muito bem o trabalho dele do início da carreira. Eu conheço os últimos, que eram um trabalho já sofisticadíssimo, aqueles painéis enormes, com Andy Warhol. E essas obras eram em papelão, e o papelão de uma empresa que não existia na época, antes era de 94, Basquiat morreu em 84. Então, estava muito grosseiro, né, essa falsificação. Como que passa? Sim. Explica, como que passa? Algo que acontece com frequência é quando você já apresenta que se tratou de uma falsificação, é uma tendência, pessoas que se ligam com a notícia, em ver o óbvio. Mas antes dessa descoberta, essas coisas não são tão óbvias assim, entendeu? E acho que passa por todo tipo de pesquisa, tem esse mesmo percorrido. Essas obras estavam sendo expostas, depois agora vamos falar por que tudo isso conseguiu acontecer, né? Essas obras estão expostas, alguém com um olhar mais técnico, algum olhar mais pericial e duvidando por alguma razão, por alguma inconsistência estética, por alguma inconsistência material, aí observou o papelão, percebeu que eram caixas da FedEx, né? Só que era normal, o Basquiat utilizava esse tipo de materiais. Só que aí foram na tipografia de letra e aí descobriram que a tipografia de letra do papelão utilizado para essas obras existiu depois da morte do Basquiat. Então, um simples questionamento de alguma pessoa com um olhar mais técnico conseguiu desvendar um grande esquema. Ora, por que esse esquema aconteceu? Voltamos ao círculo da confiança. Quando as pessoas querem acreditar em algo, todo mundo acredita e ninguém vê as sinais óbvias. Há uma má costume no mercado que a obra é a última em ser observada. Então, quem é o dono, quem vende, quem compra, onde vai ser exposta, quem se beneficia com isso, quantos são os envolvidos, repercussão na mídia e cadê a verificação da obra. Aqui, nesse caso, ele era um esquema de corrupção, não foi algo,
não foi um acidente, né? Mas me lembra, há 2 anos atrás, o documentário Netflix sobre a Galeria Nodler, né? Um esquema que movimentou 80 milhões de dólares de fraude na principal galeria, em uma das principais galerias de Nova York, o principal mercado de arte do mundo. E quando você vê documentário, você, como pode ser que ninguém deles viu antes? Todo mundo viu e fez a vista grossa quando o negócio já está rolando. Por isso, o nosso trabalho às vezes é muito ingrato, porque para determinar se algo é falso ou autêntico, nós levamos o mesmo trabalho. Então, sempre seria bom dar boas notícias. Então, as pessoas às vezes nem querem saber mais pelas dúvidas que essa obra seja uma falsificação. E quando a gente cambia a categoria de uma obra que estava atribuída como autêntica a uma falsificação, existe uma perda econômica muito grande. Então, aí existe uma resistência a pesquisar. Então, pesquisam quando já não tem outra opção. Quer dizer, quando a obra vai ser vendida e o comprador mais esperto fala, ok, não adianta só ver a obra, eu quero provas. Aí o vendedor se encontra na situação de ter que procurar essas provas. Às vezes a certificação que se oferece ou a documentação de origem que se oferece é boa, mas muitas certificações e documentação antiga não tem nem foto vinculante. Tem as informações, o comprador, o vendedor, os dados da obra, não tem nenhuma foto para, pelo menos, relacionar que se trate dessa obra e não foi uma cópia feita. Então, isso tudo aconteceu porque muitas pessoas fizeram a vista grossa e havia um grande negócio por trás. Até que não se conseguiu tapar mais, mas é ridículo que ele vai receber, o cara que propiciou tudo isso, uma multa de $500 e trabalho comunitário. Como vai se frear o negócio da falsificação se não tem punições altas? Aí o problema é que nunca se chega a quem falsifica. Sempre se chega a quem... Foi muito interessante também. Imagina, 30 obras do Basquiat e ele só pagou uma fiança de $500 e trabalho comunitário. Sim. Impunidade, né? Porque e as pessoas que foram lesadas aí no caminho? Né? Investimento para essa exposição que foi um fracasso. Quer dizer, a exposição foi descoberta durante a exposição, né? Então, a gente não pode descansar que a justiça vai fazer justiça com essas pessoas. O que sim se pode fazer, que a gente trabalha muito, nem sempre temos que vincular a perícia de arte com algo negativo ou falsificação. A perícia de arte serve para documentar e confirmar a autenticidade e diminuir grandemente o risco de um investimento, de um negócio, tá? Mas às vezes uma pessoa chega já sabendo que sua obra tem problema. Quando a gente confirma técnica e cientificamente que essa obra é uma falsificação, vira as costas, contrata seu advogado e inicia um processo para receber o dinheiro de volta. Então, aí o laudo técnico no judiciário tem um peso muito grande, porque aí não é uma opinião de alguém, aí é uma prova. E um detalhe, às vezes os conhecedores que durante muitos anos e continuam certificando obra, quando chega um processo no judiciário, eles falam, é o que eu achava, eu errei. Aí eles não são responsabilizados. Agora, se um perito tem um diploma de perito, exerce como perito e trabalha para a justiça e erra, tem responsabilidade civil e penal. Então, aí... E reputação também, né? Totalmente. O assunto da reputação é chave nesse negócio, porque você tem que lutar pela verdade, pelo grau. Porque, Gustavo, qual é a certeza que você tem sobre uma perícia? As perícias são grau de certeza. Ou seja, a gente recupera provas, faz teste, analisa, e quando se junta uma certa quantidade de provas que o perito considera que já tem a certeza para poder assinar que tem correspondência, essa perícia se finaliza. Aí você me perguntou de certificações de obra. Tecnicamente, a certificação para nós é a emitida pelo próprio artista. Tudo que foi emitido depois que o artista morreu são pareceres de pessoas, são opiniões, obviamente válidas, né? Mas nem sempre um neto do artista sabe do modus operandi do avô, sabe como ele fazia, sabe tecnicamente como ele fazia. Então, às vezes, o mercado valida uma opinião de alguém só por costume e está faltando a parte técnica do assunto. A parte técnica ela é bem destacada, né? Recentemente a gente trabalhou
no grupo da FGV uma pesquisa chamada Em Arte e Trust, de professores da Universidade de Tilburg. Tem um que eu acho que é chinês e outro é o René Bug, né? E a gente tirou de lá alguns dados sobre o que valida a obra de arte, o que valoriza mais, né? E aí tem uma ordem lá. Opiniões, fotos e de pessoas próximas ao artista não tem grande relevância, né? Então, o que tinha de primeiro e de maior relevância para valorizar a obra de arte era proveniência, essa história de que essa obra foi publicada, essa obra foi exposta, essa obra pertenceu à família ou a algum colecionador. Supõe-se que essa reputação, por conta de ser de uma família que entende, que investe em arte, que eles tiveram aconselhamento para comprar essa obra. E o fator de valorização da certificação por um profissional era de 40%. Então, a obra valoriza 40% se ela tem uma certificação de um perito ou um especialista que certifique essa obra. É um número bem alto, né? Sim, é parte da educação que a gente tem que ter na América Latina. Você, bem na introdução, falou sobre como é visto o investimento fora, né? Como é comum o investimento fora. Também é comum falar de perícia, também é comum contratar um perito, ter consultoria específica. Todas essas coisas são mais simples de entender de um cliente no exterior. Aqui a gente tem que fazer um trabalho de educação, de explicar por que a gente tem que intervir e quais são as garantias que a gente vai dar. No exterior, em consequência, no exterior, a valorização da perícia é alta porque se entende que o único trabalho técnico é independente. Se existe um parecer da família, e a família que administra os direitos, detenta os direitos autorais, administra parte do espólio e de alguma maneira se beneficia com a venda das obras, acaba sendo um potencial conflito de interesse. Então, existe uma due diligence internacional em perícias de arte, que o perito deve ser uma pessoa absolutamente independente e que não esteja relacionada com potencialmente sua comercialização. Primeiro partindo daí. Então, aí deixa o perito mais livre de poder chegar a um resultado, seja positivo ou negativo, sem entrar em outros conflitos. Na Corte de Milano, o ano passado, 2 anos atrás, a Corte de Milano deu um falho super importante, porque havia uma fundação que apresentava um laudo e a parte independente apresentava um laudo independente de peritos independentes. De um caso Joseph Albers. A Corte de Milano sentenciou que é tão válido o que fale uma fundação ou família como um laudo independente que demonstre metodologia. Então, sempre se cai no mesmo. Qual foi a metodologia utilizada para chegar a essas conclusões? Usualmente os peritos têm e usualmente a família não tem essa metodologia. Então, qual é o melhor jeito de trabalhar? Em conjunto. A Givô hoje trabalha com 4 fundações diferentes. O que faz a fundação? Quando a obra está absolutamente registrada, que a proveniência é comprovada, e bom, se tem tudo para dar certo, emite a certificação. Qualquer elemento, qualquer lacuna que tenha, que não permita ter esse grau de certeza, eles derivam para uma perícia. Se realiza uma perícia, se a perícia for positiva, se recomeça o processo de certificação. Mas e qual é a parte... Albers, no fim, era falso ou era verdadeiro? A fundação negava e a perícia independente confirmava. E aí são muitas histórias, que existem muitos casos de por que às vezes as fundações, por assuntos, por interesses, por questões até pessoais, eles acabam não validando uma peça. Então, e é mais comum e mais atual do que se imagina, né? Como essa situação das obras do Basquiat aconteceram no ano passado. Exato. Esse ano saiu aquela sentença que deu, que o Abílio Diniz ganhou, né? As obras, o valor que ele pediu, indenização, tudo, sobre os golpes que ele havia comprado, que eram falsificados, né? O Brasil, mas também no exterior, né, é muito comum a questão das obras falsas. Então,
a pessoa pode encontrar... Eu sempre penso numa questão sobre o valor também, sabe? Em primeiro lugar, o local onde você vai comprar. Mas você entra, por exemplo, num site muito comum que tem no Brasil de leilões, com vários leilões, e você vê coisas ali absurdas, né? Umas falsificações absurdas, valores assim muito abaixo, chegando a ser 10% o valor da obra, 5% o valor de uma obra. E as pessoas, é comum as pessoas comprarem, achando que estão numa grande vantagem, depois as pessoas descobrem que é falso naturalmente, e aí elas recolocam nesse mesmo leilão para vender. Então fica esse circuito. A pergunta é, você compraria um carro ao 10% do valor? Você compraria uma casa ao 10% do valor? Então, eu acho que não é tão inocente assim, às vezes, esse tipo de compras. Existem clientes que às vezes chegam, muitas vezes vendem, são outsiders para investir. Por isso é importante o trabalho da Hartz, porque de alguma maneira está curado e tem uma equipe de especialistas velando pela qualidade do investimento. Tem muitas pessoas que pelos manchetes de investimento na arte se veem tentadas. Então vão, oferecem, eu tenho visto milhares de catálogos de obra falsa que chegam para essas pessoas. A pessoa tecnicamente não tem capacidade de diferenciar. Então muitos deles compram porque o papo é, não, mas a obra não está certificada, por isso está barata. E estão comprando ao 20% do valor do mercado. Então, já você está comprando um problema, porque tem que estar doido uma pessoa que vende, ou muito necessitada uma pessoa que vende, ou quase dá de presente uma obra quando é autêntica. Então, o que acontece? Infelizmente, essas pessoas que por curiosidade, por baixo risco, gastei, uma pessoa, né? Gastei 10 mil reais, também não paguei tão caro assim, se for negativa, mas você está alimentando um mercado paralelo de obra falsa que acaba prejudicando a valorização do artista também. Hoje tem um caso de uma galeria no interior de Minas Gerais que eles vendem deliberadamente falso. Quando a pessoa reclama o dinheiro de volta, eles falam, ok, se você me traz uma perícia que fale que é falsa, eu devolvo o dinheiro. Como eles cobraram tão pouco pela obra, a perícia é mais cara que o que eles pagaram. Então, aí nunca tem reclamos no judiciário, nunca tem reclamo direto, porque a pessoa se encontra que tem que pagar mais de honorário para confirmar que é falsa do que pagou pela obra. Né? Isso se pode evitar. A cadeia de circulação de obras falsas, né? Porque, assim, eu conheço pessoas, eu já fui à casa de uma pessoa que disse que tinha lá um Modigliani. Eu disse, meu Deus, a pessoa tem um Modigliani em casa. E aí eu fiquei assim... E ela me falou, não, é falso, isso é de um pintor que fazia reproduções idênticas. E eu sei que é falso, tá tudo certo. E não tem problema a pessoa ter uma obra falsa em casa. O problema é quando essa pessoa falecer e essa obra ficar no espólio da família e depois alguém tentar passar essa obra adiante, né? Aí nós... O que acontece quando você faz uma perícia e dá negativo? De nossa parte, nós só notificamos fehacientemente o cliente, de uma maneira que o cliente assina que está sendo ciente desse resultado, sino que nós também bloqueamos, subimos o cartório em blockchain e nós terceirizamos o resguardo dessa informação. Eventualmente, no futuro, essa obra volta a sair ao mercado, aí a pessoa não pode falar que ela não era ciente de que essa obra era falsa. Então, uma das boas coisas, quando às vezes um parecer negativo, ou um parecer técnico é menos que uma perícia, é uma opinião profissional, onde fala, Ana Maria, tem essa bandeira vermelha aqui, tem essa bandeira vermelha lá, essa obra tem problema. Aí se faz um laudo e se entrega essas sinais. Se a pessoa ainda assim movimenta a obra para vender e depois tem um problema, ela estava sendo ciente. Agora, não podemos evitar isso com uma pessoa que recebe uma nota falsa, né? E ela permite que ela continue circulando. Aí vai na ética de cada um. Gustavo, Porém, me fala mais um pouquinho sobre essa inscrição de obras falsas no blockchain. Eu não sabia que vocês que estão desenvolvendo esse projeto? Desde 2018 a Gigua utiliza uma plataforma que é um cartório que opera sobre blockchain de Bitcoin. ¿Por quê? Porque eu posso errar. Tipo, vamos supor que a gente aplicou a devida diligência, chegou a uma conclusão e no futuro alguém descobre outra coisa, né? Se eu sou dono do documento, se eu sou dono do servidor onde eu tenho essa informação,
eu até poderia ser acusado de modificar algo, porque eu tenho a possibilidade de modificar. Do mesmo acontece com o cliente. Eu entrego um laudo ao cliente. O cliente pode editar o digital, pode tirar a parte que não é conveniente para ele e deixar algo ambíguo, deixar algo até virando resultado, né? Quando a gente terceiriza e bloqueia em blockchain o laudo, eu não posso mudar nunca mais esse laudo e o cliente também não. Nossa, Então, ante um potencial problema no judiciário, a gente tem uma história, uma experiência com um cliente da Itália que revisou uma obra na Argentina de um artista italiano muito famoso. A obra, tecnicamente, no laboratório deu negativo porque tinha presença, grande quantidade de presença de pigmento que existiu depois da morte do artista, né? Ele assinou, ciente de tudo isso, e a obra ainda assim foi certificada em Paris e vendida como original. Então, potencialmente, isso é um boomerang que em algum momento pode, se o nosso laudo foi modificado e foi apresentado como prova, sem esses detalhes, né, de incompatibilidade temporal, a gente tem como provar ante a justiça de que a gente entregou esse material e que esse é o material original. Então, de alguma maneira, sempre trabalhamos para ser o terceiro independente e que o que a gente falou em um momento fique congelado lá, porque é o que a gente conseguiu. A perícia começa e finaliza com recursos, com um tempo, com um laboratório disponível, com uma possibilidade de fazer provas. Com esses recursos, chega a um grau de certeza e se assina. Se, por exemplo, 10, 15 anos aparece uma nova tecnologia que não existia hoje e permite ver algo que a gente não viu, a gente não é culpado disso. Porém, a gente é responsabilizada por aplicar uma devida diligência. Como era o que, até onde a gente tinha que usar os recursos. A gente usou os recursos como a metodologia indica. Ok, aí limita a nossa responsabilidade. Você falou de casas de leilões importantes. Quanto maior a casa de leilão, se supõe que existem maiores controles. Maiores controles. Isso é garantia? Não, mas é muito melhor garantia do que uma casa de leilão pequena. Um leilão em São Paulo, uma das principais casas de leilão em São Paulo, é mais garantia que uma casa de leilão no interior do Amapá? Provavelmente pelo volume que gera, pela exposição, pelo prestígio, provavelmente diminua muito o risco. Então, se trata de diminuir o risco. E vocês trabalham com isso, né? Investimento é fazer operações seguras com risco baixo. Não significa que não exista o risco, né? E a gente trabalha com as principais galerias do Brasil, né? De compra, são galerias que já têm mais de 30 anos de tradição. Então, eles, inclusive, sabem de obras falsas que rodam no mercado, que vão, que vêm, que de vez em quando aparecem, né? Então, é um nicho muito pequeno, é um nicho onde vale muito a reputação, né? São galerias que não vão jamais repassar uma obra falsa e, se repassar, vai desfazer o negócio, porque é muito mais importante a reputação de desfazer o negócio e não ter uma polêmica do que deixar as coisas acontecerem, né? Eu acho que se cada um aplica a devida diligência, cada setor na sua área aplica a devida diligência, não se pode culpar de negligência ou de participar desse problema. Assim. Aliás, você mencionou o caso Vídeo Diniz, dentro do processo se tenta provar de que se tomaram as providências para que isso não aconteça. Ainda assim, isso aconteceu. Tem todas outras áreas que não vamos mencionar agora. Então, se você, como head de investimento, compra em lugar seguro, pede documentação, tenta procurar proveniência, faz uma avaliação independente, a obra já tem seu recorde, né, no passado e demais, você está tentando fazer tudo o possível para que esse seja o melhor investimento. Né? E por isso tem que ter consultoria, por isso tem que ter consultoria independente. Ainda assim, grandes casas de leilões têm obra falsa nas suas vendas. Isso é algo negativo para falar, mas é algo que existe. Como eles reagem a isso vai marcar a diferença, como você falou. Quanto maior o prestígio, vai tentar resolver de maneira mais rápida. Minha preocupação é o que acontece com essas obras. Essas obras potencialmente continuam no mercado.
depois. Os leilões, eles não têm obrigação de desfazer o negócio, porque um leilão é um leilão público, né? A obra está lá, a pessoa está lá, a pessoa compra, mas eu já vi leilão desfazer negócio. Sim, sim. Aí, com respeito à provenance que você falou, eu acho super importante contextualizar. A falar de Eu queria provenance em saber Londres... como que você pesquisa a proveniência, porque cada artista tem uma história, cada artista passou por uma determinada região, famílias, marchands, colecionadores, galerias. Aonde que você pesquisa? Só pesquisando a história de cada artista, né? Porque para você ir atrás do rastro dessa obra, né? Exatamente. A introdução que eu estava fazendo é que a gente tem que contextualizar. Falar de provenance na Inglaterra é uma coisa. Falar de provenance nos Estados Unidos é outra coisa. Há uma tradição de registro e de documentação. Até falar da França, né? Falar de registro e documentação na América Latina é outra realidade. Nós não temos, por cultura, uma maneira correta de documentar. Então, quando a gente fala de provenance na América Latina, muitas vezes se limita a um relato oral, a uma tradição oral, a alguma documentação que uma fatura de compra lá atrás passou de dois proprietários, não temos nada no meio. Então, comprovar provenance no nosso território tem uma complexidade maior, mas ainda assim, dentro do parâmetro contextual que a gente estuda a vida e obra do artista, o seu relacionamento com seus contemporâneos, o seu relacionamento com os comerciantes da época, tenta ir à fonte, muitas vezes aí você encontra um catálogo dos anos 70, onde essa obra foi exibida lá atrás, e provavelmente esse artista, nessa época, não estava sendo nem estava sendo falsificado naquela época. Então, a gente tenta procurar elementos de contexto. Nós confirmamos provenance só quando a obra já confirmou que é autêntica, porque eu não me quero deixar contaminar pela importância da família que possui a obra. É a obra que tem que confirmar sua autenticidade pela materialidade, pela execução técnica, pelo seu estado de conservação e pelo seu contexto histórico. E uma vez que a obra já confirmamos a autenticidade, vamos pela proveniência. E aí a gente só tentar confirmar essa documentação, e existem peritos grafotécnicos que determinam se essa documentação é autêntica ou falsa. Como existe um perito de arte que fala sobre a obra, existem peritos que falam sobre a documentação ou sobre a assinatura. Existen obras auténticas con assinatura falsa, existen obras falsas con assinatura autêntica, porque se aproveitou uma tela autêntica, se deixou a assinatura e se trocou. Existe muita tudo. manipulação. E aí cada caso é muito específico, né? Depois eu até quero te fazer algumas perguntas sobre de Cavalcante, mas eu recebi aqui uma pergunta, e quem quiser pode fazer perguntas aqui, tá bom, gente? Tem mais duas perguntas. Tem uma que veio do Hirsch Advisors, que são os nossos assessores de investimento. E tem uma outra pergunta aqui que é sobre como que o Abílio Diniz descobriu que a obra era falsa. E ele descobriu de uma forma muito, assim, meio constrangedora até, porque ele realizou um jantar na casa dele com conselheiros do MASP, né? E aí as pessoas identificaram que era falsa. Mas o Gustavo, eu vi o processo, o Gustavo leu com mais afinco, né? Entendeu a briga. O processo é enorme, passou por instituto, passou por vários peritos, né? Até chegar a essa conclusão. Mas a galeria reconheceu e pagou, inclusive, uma indenização por danos morais, digamos, por ele ter passado por esse constrangimento. Porque foi numa situação assim, recebendo amigos importantes do mercado de arte em casa, que ele descobriu, né? Ou começa a suspeita. Primeiro devemos aclarar, e porque está sendo público, cabe recurso ainda, então não está completamente fechado o processo. Houve um falho, né? E agora houve uma sentença e agora cabe recurso. É difícil, às vezes, virar o resultado de uma sentença com um recurso, mas está no processo ainda. O processo tem mais de 800 páginas.
Uma das coisas que ele descobre de uma maneira assim, tipo assim, cotidiana, convidando pessoas que olharam para a obra, como esse cara do Basquiat provavelmente olhou para a obra, duvidou de algo e começou uma pesquisa. Aqui foi avisar a ele que essas obras não eram boas. Hoje, realmente, uma das coisas mais reveladoras do processo do Diniz é que o catálogo que o projeto desenvolveu, que o catálogo que não é um catálogo Razoné, era um catálogo de registro de obra, que durante muito tempo foi considerado a Bíblia do Volpi, ou seja, se está no catálogo é uma obra autêntica. Ao longo do processo, ficou esclarecido que essa catalogação foi uma catalogação de colecionadores, que cada um deles tinha sua própria obra, registraram elas com suas devidas proveniências, suas devidas certificações, mas nunca foi feito um processo de verificação de cada obra, pelo qual existe a possibilidade que obras catalogadas não sejam autênticas, porque não se fez um processo de verificação como se faz em projetos de catálogo Razoné, por exemplo, né? É, Que a se chama obra um tinha um comitê. número, né? O número que a obra apresentava no catálogo Razoné era outra, né? Nesse catálogo. Aí a galeria, não, mas aí a galeria defende que esse número é um número de registro interno da galeria, ou seja, cada uma das partes apresentou seus argumentos. Não existe hoje um catálogo onde a gente possa ir e falar, não, esse, se está no catálogo é autêntica. Em Volpi não acontece isso. Todas as obras deveriam ser verificadas. A perícia oficial dá que não há concordância entre as obras questionadas e a base de comparação. São feitas por um perito oficial, depois está apoiado pela parte autora, porém, tecnicamente, há algumas, eu entendo que há algumas falhas no processo de perícia, né? Porque se ficou, se você, quem puder ler o processo, quando isso finalizar, vai ser público, fica tudo mais em uma questão mais filosófica de se parece ou não se parece, de se o artista faria ou não faria desse jeito, e pouca comprovação técnica científica. Aliás, uma das perícias que se apresenta tentando defender as obras, não tive acesso físico às obras. Então, se eu não tenho acesso físico a uma obra, não posso fazer uma perícia. Você Então, não viu as obras, você não viu presencialmente. não, eu não participei do processo, não, eu também não vi as obras. Estou falando que pessoas que participaram do processo falavam da autenticidade das peças sem ter tido acesso a revisar as obras. Então, só pela estética, só pelo que se parece, vamos lembrar e fechar com isso. Uma obra falsa se tem que parecer a uma obra autêntica, senão ninguém compraria. Então, o primeiro que tem uma obra falsa é que é parecida a uma obra autêntica. Só que com parecido a gente não pode ficar nessa. A gente tem que ir um pouco além, né? Tem que ir além tentando confirmar técnica e cientificamente. O filme que você citou aqui sobre a Galeria de Nova York, da Galeria Knedler, a galeria mais antiga de Nova York, uma galeria de 150 anos. O nome do filme se chama Fake Art. É um filme interessantíssimo, quem puder assista. Eu não sei qual é o streaming que tá, mas mostra durante cerca de 20 anos, a década de 90, apareceu lá uma art dealer com obras de arte extremamente parecidas, né? A primeira acho que foi um Rothko, né? Um Rothko. E ela trouxe essa obra com um valor muitíssimo abaixo do mercado e depois começou a trazer mais e mais e mais. Ela vendeu para colecionadores famosíssimos, as obras participaram de exposições e foram 20 anos para alguém desmascarar esse esquema, né? E eles tinham indícios, tinham provas já, tinham acercado provas a eles de que havia incompatibilidade de pigmentos e o negócio estava feito, era tão grande o dinheiro que está por trás que chegaram até o final, até onde eles conseguiram. Vou te dar um pequeno exemplo, uma história. Fui a uma casa de uma cliente que tem uma coleção gigantesca aqui em São Paulo. Só fui a verificar uma obra que precisava ser verificada, do G. Essa pessoa tinha várias de Cavalcanti, mas tinha uma que precisava de verificação e essa obra era uma falsificação, né?
aí ela já não gostava da obra, a gente conversou muito, ela se ligou com que essa obra, por alguma razão, ela não gostava, né? Essa obra é falsa. E falando de outras, me apresenta e fala, não, mas essa obra eu comprei do colecionador X, mega colecionador, que também vende a outra coleção X. Eu falei somente para ela o seguinte, a senhora tem uma coleção incrível aqui, uma coleção realmente incrível. E essa obra que está aí é falsa. Então, ser de um grande colecionador não é garantia, não é suficiente. É importante? É, mas a gente deve sempre fazer alguma verificação atualizada. Não adianta comprar 30 anos. 30 anos atrás não se controlavam as obras como se controlam hoje. E o que eu fiz é o seguinte, essa obra que ela me estava apresentando estava nova, estava assinada anos 55. Então eu falei, vem comigo, fomos ver 6, 7 obras dos anos 50 que ela mesma tinha colocada na casa, mostrando detalhes de envelhecimento natural, mostrando detalhes de deterioro, detalhes de absorção da tinta, e quando voltamos a essa, ela percebeu que era uma tinta muito mais nova. Às vezes é uma questão de aprimorar o olhar, ver um pouco além da figura, além de que se parece, né? Por isso, a obra se parecia muito um dia, mas não era. O mercado de arte é muito sobre viver, experimentar, se relacionar e estudar. Porque cada artista tem um tipo de construção, né? Por exemplo, o Volpi tinha um tipo de linha específico daquela obra dele. As cores era ele que diluía. Isso ajuda no sentido de dificultar a falsificação. Porque tem a tinta que fazia com clara de ovo, né? As têmperas e aquela tela de linho mais grosso e tal. Então, se a pessoa vai fazer com algum material recente, ela não vai conseguir fazer. Mas já havia falsificação de Volpi também na época dele. Alunos dele fazendo a mesma técnica dele. Então, se a gente não souber de vários detalhes históricos desses artistas... Sim. Você não consegue. Não, tecnicamente puedes usar témpera, usar óleo são técnicas, usar acrílica é técnica. Se for sobre tela, sobre madeira, são diferentes técnicas. Uma pessoa, um copista não necessariamente quer enganar. Uma pessoa pode querer fazer uma cópia. Depois o problema é que o mercado, 30 anos depois, vende como original. Aí vem uma distorção, né? Mas o assunto de um perito do século XVIII falava o seguinte, se o falsário quer imitar muito o mestre que está copiando, vai ser forçado e sem espontaneidade. E se quer ser espontâneo e ser ele o artista, vai ser sua marca e não a do mestre que está copiando. Então, aí é onde entra a perícia na parte técnica, de que uma pessoa pode saber os pigmentos, o material, o tipo de pincel, pode saber tudo. Quando ele executa, em algum momento, é ele executando e não quem está copiando. E aí é onde a gente entra em detalhe da pinacologia, que é o detalhe da pincelada. Tem falsários que são canhotos, né? Estão imitando a um artista que trabalha com a mão direita. Então, em algum momento, a inclinação do pincel é absolutamente diferente, ainda que a forma seja a mesma e que a morfologia seja a mesma. Então, se pode ir muito além, ainda tendo sido uma cópia da época. De Cavalcanti também, nos anos 70, ele era citado na delegacia para confirmar que essas obras que estavam aprendidas eram falsificações. Ele ficava chateadíssimo com essa situação, não porque as obras sejam falsificadas, ele sabia que estava sendo falsificado, sino que ele não gostava de se deslocar até a delegacia, né? Não gostava dessa convocatória. Então, hoje temos obras que têm materialidade de quando o artista vivia e são falsas, de época. Então, vamos ver uma obra velha, seca, com craquelado, onde vamos descobrir que não é de Cavalcanti? Na técnica aplicada. A forma, a orelha, as mãos, os dedos, os olhos, o nariz. E aí é onde se encontram os problemas. Então, uma análise isolada do laboratório serve tanto como serve uma análise de sangue que precisa ser analisada num contexto para poder determinar e diagnosticar. Não serve de maneira isolada. E muitas vezes essa é a tendência. O de Cavalcanti também teve uma fase depois, já mais recente, né, mais velhinho ali dos anos 80,
que ele também perdeu um pouco a mão, assim, o traço, né? E aí as falsificações acabam ficando muito parecidas com as originais, né? Anos 76, ele morre no ano 76, e obviamente sua motricidade fina no final da vida não era a mesma, pelo qual ele tinha tremores e demais, mas isso é detectável numa perícia. Como é detectável numa perícia grafotécnica, se essa assinatura foi feita pela pessoa, foi uma imitação. Claro que aí entram vários falsários se aproveitando de que a obra tem um deterioro, né? Que já não era boa, entre aspas, algumas obras não eram boas. E eu tenho ouvido de um leiloeiro uma vez que falou: não, se de Cavalcanti usava qualquer tinta que tinha disponível, e aí fazendo uma referência à sua vida pessoal, a seus gostos. E não, é mentira. Ele tinha uma preferência por uma marca específica, ele comprava essa marca específica. Então, às vezes, a informação técnica tem que estar ainda mais disponível e você tem que divulgar mais para não cair nessa de pode ser, com tal ele comprava qualquer coisa, qualquer tinta. Por uma das coisas que as famílias às vezes retêm, as fundações retêm de informação, é que eles não querem publicar para não alertar a falsificadores a usar os mesmos materiais. Eu penso ao contrário. Enquanto mais sofisticado é a técnica, enquanto mais sofisticada é a materialidade, mais difícil a tarefa para o falsário. E mais possibilidades de descobrir. Porque um falsário pode usar hoje a mesma marca que ele usava, mas é uma tinta de agora. E ela não vai envelhecer. Enquanto mais velha é a obra, mais antiga é, mais elementos de perícia temos. Gustavo, você faz um teste de... Dá para fazer um teste de idade do material? O que a gente faz é uma identificação técnica científica do material, em consequência, quando você identifica quais são os pigmentos, tem pigmentos que têm sido sintetizados em determinados momentos ao longo da história. Então, quanto mais nova é a peça, vamos supor, depois dos anos 60, temos menos mudanças em essa composição. Por exemplo, uma obra dos anos 20, temos vários elementos para se encontramos pigmento que são dos anos 30 e não existia nos anos 20. Anos 40, mesma coisa. Quanto mais contemporânea, temos mais repetição dos mesmos materiais. Tipo assim, ainda assim existem sínteses novas de tintas. Então, nem sempre que você faz uma análise de laboratório você consegue datar. O que você consegue identificar quimicamente o pigmento utilizado e potencialmente colocar ele em um momento do século XX e num momento do século XIX. Mesmo acontece com o papel. Você pode datar o papel mais ou menos 50 anos. Então, você pode chegar a datar um papel de 1850 ou da segunda metade do século XIX. Não quer dizer que esse papel tenha sido utilizado agora para simular uma obra antiga. Aí não é o papel que vai falar, sino é a tinta e o jeito de fazer que não chegou a envelhecer, não chegou a absorver, e tem vários elementos. Então, o trabalho é interdisciplinário. O cientista que trabalha no laboratório, que trabalha bem, ele sabe que seu trabalho é identificar química e fisicamente, depende da sua área de trabalho, e dar um resultado. Aí o perito tem que pegar esse resultado, contextualizar, analisar e ver se serve para a sua pesquisa. Por isso... E tem outro trabalho que você faz também, né, Gustavo, que eu quero abordar aqui, que é a questão da avaliação, do laudo, da valorização e da precificação da obra de arte. Não é o tema exatamente dessa live, mas é um trabalho que você faz e que é muitíssimo importante para a gente aqui. A gente está sempre levantando 2 ou 3 laudos de avaliação das obras de arte antes da gente comprar e colocar elas na operação de investimento. Porque é outra novela, a precificação da obra de arte. Eu citei alguns fatores aqui, que é a proveniência, a certificação de um perito, aonde que você comprou, a composição, mas tem coisas mais delicadas, como a composição, como a fase do artista, que merece um estudo detalhado, né? Você mencionou o grupo de estudo que a gente vai fazer um seminário dia 21 de setembro, aproveitamos e convidamos, que é um seminário acadêmico de economia do mercado da arte, onde aí haverá apresentação de papers. Eu vou apresentar um paper sobre metodologias, aproximações metodológicas de precificação de obras de arte. Por quê? Existe metodologia para precificar, não é só comparar outras vendas anteriores. Existe uma técnica, existe uma aplicação
de um cálculo estatístico e tem que sempre estar acompanhado de alguém que sabe da história do artista. Por quê? Porque são fases. Tem fases que valem mais, fases que valem menos. Não só pelo que o mercado demanda, sino porque tem menos obras disponíveis. Há obras desse artista que já estão em coleções públicas e privadas há muito tempo, então não saem à venda. E quando saem à venda, essa obra potencialmente tem um valor muito maior, porque as pessoas estão esperando essa obra. E obras, o próprio G, obras dos anos 70, já sobre o final da sua vida, não só pela qualidade técnica, que algumas pessoas não gostam, ou já valorizam mais a dos anos 60, 50, sino que também existia muita falsificação. Então, o risco de comprar algo que potencialmente seja falso, melhor vou a anteriores fases, e aí você vai entendendo por que algumas fases valem mais do que outras. Então, existe metodologia que fala onde temos que procurar os dados, como temos que fazer o filtro, funilar esse cálculo para chegar a uma precificação mais assertiva possível. Porque o que a gente te aproxima a você como investidora é, olha, Ana Maria, está entre esse valor e esse valor, e se sabe que um valor de revenda em leilão está até um 40% a menos de um valor de venda no mercado primário de um art dealer. A diferença é que o art dealer e o mercado, ou seja, o mercado de venda direta, não está registrado em lugar nenhum. Então, nós só podemos acessar a base de dados registradas. E aí vem tudo o que você já mencionou. Entrar a um leilão e ver que a obra está vendida a um 10% do valor, isso o avaliador deve eliminar da base. Não deve considerar essas vendas, porque, por alguma razão, estão fora da curva. Então, para ser mais assertivo, tem que procurar algumas condições que a obra tem que cumprir. E, obviamente, depois vem tudo o que você falou. Quanto mais certificada esteja, quanto melhor provenance, foi exposto em catálogos. E, importante, se se vê que existem catálogos, tem que ver quem fez o catálogo também. Se tem participação de pessoas idôneas, se tem participação de curadores que conheçam a vida do artista, não simples catálogo de venda. Porque que esteja num catálogo sozinho não representa nenhuma garantia, né? São muitos detalhes do mercado de arte, né, Gustavo? A gente estuda o dia inteiro aqui para a gente É um conseguir mundo. tornar a obra de arte um ativo financeiro, né? A verdade é que a gente está conseguindo, mas são esses detalhes, né? Tipo, não vale um catálogo de leilão, a obra está lá publicada. Que valor que tem, né? Tem que ser Para uma pessoa que não é museu. do mercado, que não é do mundo, o melhor é investir através de pessoas que estão fazendo essa análise, como você. Ou seja, e isto não é uma publicidade de arte. Estou falando, uma pessoa não sabe de arte, quer colocar dinheiro na obra de arte, que coloque onde já tem pessoas procurando a melhor investimento, a melhor garantia de qualidade e se responsabilizando pela essa operação. A minha Né? sugestão E é sempre essa, das pessoas estudarem, conhecerem, ou virem aqui conversar com a gente mostra a operação com o maior prazer, né? As nossas lâminas, como que a gente trabalha, se você quer realmente fazer um aporte numa obra enquanto ativo financeiro. Senão você pode comprar coisas que você só gosta e coloca na parede e tá feliz, né? Mas aí também não dá para esperar que essa obra vai valorizar. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? E tem duas coisas que eu queria falar, que são dois eventos que vão acontecer esse ano, muito importantes para o mercado de arte, né, Gustavo? sim. Um deles é o seminário da FGV, agora no dia 21, né, de setembro, de mercado de arte, onde serão apresentadas várias teses. Você, várias pessoas que eu conheço vão apresentar, né? Sim, o dia 21 de setembro já estão abertas as inscrições, já tem que correr porque tem poucas vagas disponíveis. E o dia 4 de novembro, no Museu de Arte Moderna, vamos realizar o terceiro Congresso Internacional de Art Expertise, Art Law e Art Market. Ou seja, vamos tocar as três grandes áreas pelas quais passa a vida de uma obra de arte. Desde seu registro, né, e a identificação, essa live falou disso, como identificar uma obra, direito da arte, como é o marco jurídico para trabalhar com segurança e como se deveriam fazer os negócios relacionados com obras de arte, até onde pode, que coisa não pode. Isso Vai vai ser entrar uma mesa. tributação? E vai entrar tributação. No terceiro painel vai ser mercado de arte, onde a gente vai estar com o pessoal
pessoal da SP Arte, pessoal do mercado primário, galeristas, vai participar a Hearst em uma das mesas, vai participar a Cura, estou dando vários spoilers de algumas coisas que vão acontecer, e aí se vai falar de como o colecionismo pode resolver suas questões, ou quais são as questões mais comuns, e uma delas é precificação, né? E tributação, o impacto, que ainda também não sabemos quanto vai ser o impacto, mas dá para já começar a discutir. Vai estar a ABACT participando e vai ter 3 palestrantes do exterior que vão vir. Então o evento vai ser presencial no MAM e já a partir da primeira semana de setembro vai sair também os ingressos à venda e vamos a começar a divulgar qual é essa agenda que vai ter quase 20 palestrantes ao longo de todo o dia sábado. Muito E legal. também do lado está a Bienal, né? A Bienal está do lado do MAM, então se toma um descanso do Congresso, vai para a Bienal. Não, vai ser excelente. A gente está bem empolgado aqui na Rush de ir participar desse evento com vocês. E eu acho que o mercado de arte precisa se organizar em torno de algumas questões, né? Está em discussão aí uma mudança de direito de sequência, né? Coisas que podem afetar duramente quem trabalha com o mercado de arte, né? Um mercado que movimenta produtores, expositores, curadores, imprensa, mídia, um monte de gente trabalhando ali e estão querendo mudar de uma forma que torna inviável algumas coisas, né? Mas, por isso, temos que ver ele como na foto grande, onde estão todos os jogadores, todos os players, e como os players se ajudam para que o mercado não só seja transparente, mas seja menor risco e que se aumente a venda, que é melhor que a gente desejar que o mercado brasileiro tenha ainda mais representação ou volte a ter alguma representação que em algum momento chegou a ter em um panorama internacional, né? E acredito que isso vai acontecer. Estamos saindo da pandemia há um ano, há pouco, e acho que tem muito para crescer. É isso aí, a gente já está aqui há 1 hora falando, Gustavo. Eu adorei. Você falou até coisas que a gente não tinha conversado antes, várias dúvidas, várias curiosidades. Foi um prazer enorme. À disposição. E estamos aí com esses convites para esses eventos, para quem tiver interesse. Para quem quiser conhecer a empresa do Gustavo, se chama Givoa, ou Givoa, né? Givoa. Givoa. E ele faz a avaliação de obras de arte, certificação e também cursos, né? Porque são profissões que estão crescendo, assim. Sim, é um time de 19 pessoas em 5 cidades, né? De Buenos Aires, Córdoba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e depois temos em Bogotá e em Florença, pessoal também trabalhando com projetos lá. Então, somos um time grande, eu sou a cara visível, mas somos um time bem grande. Sim. Envolvem mercados fortes, né? Como Argentina, Europa, né? Exatamente. Tá bom? Tá bom, então, Gustavo. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui com a gente. Se tiverem dúvidas, sugestões também de temas e curiosidades, a gente vai estar aqui. Pode mandar mensagem que a gente responde. Que a gente responde. É isso aí, Gustavo. Obrigada. Um beijo. Tchau.